Gênesis capítulo 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra com Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual é o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu te dê ela do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana a Jacó. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e lhe a trouxe. E entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu, pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre essa semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Jacó casa com Raquel. Versículo 28. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. E então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha.
E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Léia e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida e me deu também este, chamou seu nome Simeão. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez me ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E a concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. Aí Jacó, agora a coisa começou a pegar. Agora Jacó começa a ter os revés da vida. Então esse versículo 29 de Gênesis, capítulo 29 de Gênesis, ele realmente é um pouco extenso, né? Traz blocos de momentos diferentes da vida de Jacó, desde a chegada em Harã até esse período do casamento dele com essas mulheres. Aqui é uma história, apesar de relativamente longo, aqui o capítulo 29, um capítulo com 35 versículos, mas provavelmente ele tem um espaço de tempo bem longo, talvez de muito tempo, mais de 7 anos, porque 7 anos foi só. Ele ficou trabalhando, até que Labão desconfiou que precisava dar um salário para o rapaz, e aí trabalhou mais 7. Então aqui tem algo em torno de 10 a 13 anos aí, entre a chegada dele até esse momento de ter esses meninos aqui, esses 4 filhos, né? Vai beirar os 15 anos aí de espaço de tempo que estamos falando. Então Jacó realmente teve uma vida. Eu digo que Jacó era o menino da mamãe. A gente lê ali, quando nós lemos aqui até a saída dele de junto ali de Isaac e de Rebeca, a gente vê que o tempo todo é ele próximo, né? Tanto que a Bíblia conta aqui que Esaú era homem da caça, então ele saía para o campo. Já Jacó não. Jacó estava ali meio junto da mãe, eu acredito que mais cuidando de uma horta ali próximo da casa, mais cuidasse de algum animal, mas fosse por ali. Então, na minha concepção aqui, não significa que está certo ou errado, mas na minha concepção, às vezes quando eu penso em Jacó, até essa fase da vida dele aqui, ele era um menino de mamãe. Ele era um menino cuidado, era um menino mais, por algum motivo ali, ele era um menino mais de casa. Eu até falo que mais ou menos pelo que a Bíblia conta, que fala que Isaac gostava mais de Esaú, talvez porque Isaac via Esaú como o sucessor dele. Era o primogênito, naturalmente já seria o sucessor. Então acho que Isaac já via que Esaú era um cara mais de raça, o cara que ia para o campo, que fazia as coisas. E Jacó não, era um menino mais macio ali, a mãe tinha que colocar comida no prato, não era muito aquele homem de raça, não. No entanto, nesse revés que acontece na vida dele, talvez ele tinha vontade de ser como Esaú, um cara de raça, às vezes isso era dentro dele assim, isso talvez ardia no coração dele de ser alguém decidido, mas pelas circunstâncias junto aos pais, os pais não deixavam isso, não deixavam ele prosperar ou evoluir como pessoa nesse sentido de ser alguém desenrolado. Estavam sempre ali cuidando, protegendo, tanto que quando rolou, provavelmente ele deve ter contado para a mãe aquela conversa dele com Esaú, da venda: mãe, eu comprei a primogenitura do meu irmão e tal, que quando Rebeca escutou o negócio de Isaac lá chamando Esaú para dar a bênção, ela podia ter falado para Jacó resolver isso: ó, filho, vai lá, conversa com seu pai para você resolver esse negócio que você fez com seu irmão, chama vocês 3 e troca uma ideia aqui, conversa uma ideia clara. Falou: ó, lembra, Esaú, que eu comprei de você e tal? Uma conversa mais de adulto. Mas não, ela arrumou um jeitinho, foi lá, quis enganar, quis resolver o problema para o filho. Rebeca basicamente quis fazer isso para Jacó. E aí, agora Jacó se vê no mundo.
o menino que provavelmente a Bíblia não fala isso, é interpretação minha. Provavelmente era o menino que recebia comida no prato, a cama arrumadinha, a que levantava, não precisava arrumar a cama, nem nada, a mãe estava lá cuidando, e aquela coisa, aquele cuidado de pais com filho único, que é como se Jacó fosse quase um filho único, mesmo sendo um gêmeo. Mas agora Jacó se vê no mundo, tem que se virar, tem que correr atrás. Já começou a dormir numa pedra, o negócio já começou fervendo pro lado dele, mas toda a sorte de Jacó que, pelo que relata a Bíblia, apesar dos revés ali na vida dele, o Senhor se agradou do coração de Jacó. O Senhor foi com ele todo o tempo e já foi com ele todo o tempo, especialmente depois dessa questão ali de ele tomar posse da primogenitura. Então agora Jacó se vê no mundo, dorme na rua, dorme no templo, num deserto, onde de dia temperatura muito alta, à noite temperatura tende a zero, e ele se vê no mundo agora mais hostil, mais perigoso, que tem que ser um pouco mais esperto, mas assim ele passa ali para o deserto e realmente chega até Padan Aram, e foi o primeiro encontro dele com aquele pessoal. Ali ele já não existia GPS, né? Não tinha comunicação com ninguém, não tinha WhatsApp, então ele começa a conversar com o pessoal, que ele mais ou menos sabia que era aquela região, e aí troca uma ideia com o pessoal ali que estava esperando o tempo do ajuntamento do rebanho para tirar aquela pedra, para remover aquela pedra, para que o rebanho todo pudesse tomar água, porque senão fica essa dificuldade de tira pedra, coloca pedra, tira pedra, coloca pedra. Então ele esperava juntar tudo, tirava a pedra, todo mundo tomava a água ali, cada um, a ovelha do seu rebanho, e depois colocava novamente. E enquanto aquele pessoal estava ali aguardando, aqueles pastores de ovelhas estavam aguardando, ele pergunta isso para eles, eles se dão a conhecer. Se conhece Labão? Conhece. Pessoal ruim de assunto também, né? Vê que é só uma pergunta-resposta, pergunta-resposta. Vocês conhecem Labão? Conhece. Ele está bem? Tá. E aí, pelo menos ainda deram uma ideia boa para ele. Falaram, essa mulher que está vindo, essa moça que está vindo aí, é filha dele, está chegando aí com gado. E aí, conta aqui agora já no versículo 9, que ele se deu a conhecer para Raquel, e fala que é do parentesco ali dela, e aí ele já tira aquela pedra do poço e todas as ovelhas bebem água, e dali, quando a Raquel ficou sabendo do primo, chegou, então ela foi lá e anunciou ao seu pai. Versículo 12: E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou ao seu pai. Assim está a minha tradução. Talvez esse irmão de seu pai pode ter até uma tradução diferente em outra Bíblia, mas o irmão no sentido de filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas irmão no sentido de linhagem, né? Nós somos irmãos, como nós somos irmãos na fé de todos aqueles cristãos, todos aqueles que servem a Jesus Cristo. Aqui Jacó usa esse termo também, né? Pelo menos na minha tradução, que ele era irmão de seu pai, então no caso ele era um sobrinho, porque aí mais na frente ele continua, era filho de Rebeca, Rebeca é irmã de Labão, aqui a Bíblia fala isso várias vezes. Então Labão, Rebeca, mãe de Jacó, Labão, pai de Raquel. Então eles eram primos, e aí Labão ficou feliz de ver ali, saber a história provavelmente de sua irmã também, como estava, como as coisas tinham acontecido, como estavam as coisas lá na nova terra dela. E aí fala no versículo 13: E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou, e levou à sua casa, e contou ele a Labão todas as coisas. Então deve ter atualizado ali sobre o que aconteceu, sobre a venda da primogenitura, da bênção, da insatisfação do irmão. Então Labão sabia que a situação lá estava ruim. E aí então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu, meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. E depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, has de me servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. Então foi um mês, e aí trabalhando ali, eu até achei que tinha sido um ano, um mês, então
tudo bem, Labão não foi maldoso, só ficou com ele ali um mês pagando, ele recebendo pagando pela sua estadia ali na casa do tio. E aí Labão falou, não, tem que realmente pagar alguma coisa para esse moço. E aí foi quando eles acertam o salário. E qual era o salário? O salário é que ele ficou muito fã da prima Raquel, e aí ele pede a prima em casamento, e aí o Labão consente. Não, beleza, então pode ser. Já que ela vai ter que casar mesmo com alguém, pelo menos ao invés de casar com alguém de fora, casa com alguém aqui de dentro. A gente já conhece a linhagem, sabe quem são os pais, conhece a boa índole do rapaz, fique com a gente, pode ser. E aí Raquel casa, Jacó trabalha 7 anos por Raquel. E é interessante que a Bíblia relata que versículo 20, e assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. Então foi legal assim, uma história de romance, de amor legal entre Jacó e Raquel. No entanto, Labão, esperto que como era um bom negociador, deu a outra filha. Alguns chamam de Lia, na minha Bíblia aqui está escrito Leia e eu vou pronunciar como Leia, mas se você conhece a história como Lia, entenda como Lia. Então essa filha mais velha de Labão, ela foi dada primeiro a Jacó. E aí é importante nós entendermos nesse texto que quem que foi a serva de Leia? Serva Zilpa. Zilpa foi dada de serva para Leia pelo seu pai. Então Leia casou com Jacó e leva Zilpa junto com ela. Leia, Zilpa. Lembra desses nomes porque a gente vai usar isso muito lá na frente. Vamos precisar bastante nos próximos capítulos dessa informação. E só que Labão falou, não, que esqueci de te avisar. A Bíblia não fala isso, né? Mas eu imagino, deve ter dado uma boa desculpa lá para fazer passar o Jacó para trás, mas passar um enganador para trás, passar um suplantador para trás, né? Que a Bíblia fala que Jacó era suplantador, por isso que depois o anjo troca o nome dele de enganador ali para Israel. Então veio aqui, Labão quis passar ele para trás, negociaram, conversaram, brigaram e aí fizeram um novo acordo. Tá, então daqui uma semana você acabou de casar, né? Então fica uma semana com Leia, cuida dela, daqui uma semana você leva a Raquel também, mas aí você trabalha mais 7 anos. E assim ficou 14 anos Jacó trabalhando para Labão. No entanto, a Bíblia relata aqui que ainda assim o Jacó fazia acepção entre as suas mulheres, naturalmente porque não era uma que ele tinha escolhido ali, mas Deus foi com Leia. Deus abençoou a vida de Leia, porque por mais que Leia não fosse a esposa preferida Leia não fosse a esposa preferida de Jacó, o Senhor amava a Leia assim como ama a Raquel e ama a todos. Ele não fazia essa distinção, né, entre pessoa e pessoa, mas Jacó provavelmente tinha uma tendência a estar mais com Raquel do que com Leia. E o Senhor viu que ela estava aborrecida, que ela era desprezada pelo seu marido. Deus abriu a madre dela e deu do seu amor. Isso aqui é interessante, né? Esse texto aqui é muito rico e a gente vê como o Senhor ama o seu povo, como o Senhor cuida de nós, independente de qualquer coisa, né? Ele quer sempre a nossa alegria, Ele nos ama, Ele quer que estejamos próximos dEle e Ele cuida de nós. Por mais que o homem em algum momento nos despreze, o Senhor nunca nos despreza, o Senhor nunca se afasta de nós. Ele nos ama verdadeiramente, Ele cuida de nós verdadeiramente e por isso podemos e devemos servi-lo dia e noite, porque o amor do Senhor, Ele é incondicional, Ele vai além das aparências, Ele está no profundo do coração e Ele nos ama e Ele nos quer próximo dEle todos os dias. Então, sejamos amados ou não pelas pessoas ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que nós somos amados de Jesus Cristo, o nosso Salvador.